Não é segredo para ninguém que o mundo das celebridades é cheio de altos e baixos, não é não? E o caso que eu trago para vocês hoje mostra isso muito bem. Vamos conhecer um pouco melhor a história do chefe turco, mundialmente conhecido por seu jeito irreverente de finalizar seus pratos com aquele toque de sal. Sabe o que é que eu tô falando, né? Salt Bae se tornou um fenômeno nas redes sociais depois de viralizar com seu estilo extravagante, seus pratos luxuosos e seus clientes famosos. O chefe é dono de uma cadeia de restaurantes internacional e soma mais de 50 milhões de seguidores em suas plataformas. Mas, contudo, porém, depois de se envolver em uma série de polêmicas e de ver muitos dos seus estabelecimentos sendo fechados, a carreira e o sucesso do Mago do Sal e do Ouro estão correndo sério perigo. Acompanhe agora como Salt Bae conquistou tanto sucesso e por que ele está colocando tudo a perder. E como de costume, vamos começar pelo começo? Assim vai ser mais fácil de entender tudo o que está acontecendo. Nusret Gort, nome oficial do chefe, nasceu na Turquia em 1983. Algumas fontes citam que ele se considera curdo, um povo descendente do reino mesopotâmico, que atualmente é considerado uma nação sem um estado territorial. Isso, como você deve imaginar, já gera uma série de consequências que recaem sobre essas pessoas por pelo menos 2 milênios. Mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Nosso objetivo agora é apenas contextualizar sobre a origem de Salt Bae. Ele nasceu em uma família simples, com muitos filhos e sem regalias. Por isso, Nusret começou a trabalhar cedo e com apenas 14 já era assistente de açougueiro, onde começou a aprender sobre carnes e conheceu o ramo culinário. Depois de alguns anos, Salt Bae conseguiu abrir o seu primeiro restaurante, ainda com aquela dificuldade que é natural que todo começo tem. Eram poucas mesas e poucos funcionários, mas ele sempre foi ambicioso e estava obstinado a conseguir mais. Por isso, ele viajou para países famosos na indústrias de carne e do churrasco, como Estados Unidos e Argentina, em busca de novas técnicas e conhecimentos que pudessem alavancar o seu empreendimento. E deu certo. O chefe, agora empresário, conseguiu expandir sua clientela e passou a chamar a atenção de investidores. Ele ampliou seu negócio, abriu algumas franquias e, menos de 5 anos depois, já tinha seu primeiro restaurante em solo estrangeiro, ou seja, fora da Turquia. Salt Bae criou filiais nos Estados Unidos, Inglaterra, em Dubai e em vários outros pontos do Oriente Médio, criando uma verdadeira rede, a Nusret. O termo é derivação do verdadeiro nome de Salt Bae com a palavra et, que em turco significa carne. Mas foi só em 2017 que a fama veio de fato. Ele publicou um vídeo em sua página de uma rede social que usava para divulgação do seu perfil pessoal e de seus restaurantes. Nele, o chefe fatia um grande pedaço de carne e logo em seguida finaliza com uma pitadinha de sal lançada de uma forma bastante excêntrica, algo que se tornaria sua marca. Acontece que naquela época a internet estava sendo bombardeada com diversos canais e páginas que divulgavam conteúdo gastronômico, seja para compartilhar e ensinar receitas ou para indicar pratos e estabelecimentos. Isso acabou se tornando um interesse global, criando todo um segmento que até hoje cria produtos nas mais diferentes plataformas e formatos. Salt Bae soube bem como surfar nessa onda. Seu gesto peculiar foi associado a conceitos de sofisticação e profissionalismo, mesmo que de forma irônica, como se quem o praticasse automaticamente pudesse dizer que sabia o que estava fazendo. E como o próprio chefe diz, toda publicidade é publicidade, ou seja, falem mal, mas falem de mim. E assim, a partir de um meme, ele conseguiu ficar conhecido no mundo todo e expandir ainda mais os seus negócios. Na verdade, grande parte do sucesso de Nusret Gurt se deve ao fato dele ter percebido e dominado essa tática de marketing muito cedo. Ele criou um personagem para divulgar sua marca
e passou a vender uma experiência, não apenas a comida, mas as mesmas estratégias que alavancaram sua carreira, mais tarde, foram responsáveis por afundá-lo em polêmicas e críticas. Vamos entender melhor esse processo? Como comentamos, o primeiro passo foi criar um personagem. Nos Hitgutsche agora seria Salt Bae, um nome que em tradução livre significa algo como namorado do sal. Mas junto desse conceito e da performance que o acompanhava, seria preciso vincular uma imagem que fosse igualmente capaz de chamar a atenção e se fixar no imaginário das pessoas. Salt Bae passou a se apresentar usando sempre uma camiseta branca colada ao corpo, com os cabelos compridos amarrados em um coque e usando óculos escuros redondos. E bem estilosos, viu? Além disso, ele investiu em sua linguagem corporal, e anexou diversos movimentos sensuais e ritmados que executava enquanto estava desossando carnes, finalizando pratos e, é claro, espalhando sal nos pratos dos clientes. A cereja do bolo veio quando o chefe implementou todo esse conjunto à sua logomarca. Depois que sua imagem foi suficientemente dispersa pelo mundo, estava na hora de incorporá-la à sua rede e torná-la, de fato, o símbolo pelo qual as pessoas iriam buscar seus produtos. Assim, sua figura dispensando sal pelos antebraços foi parar em camisetas, na fachada dos restaurantes, em suas redes sociais e em todos os lugares que de alguma forma remetiam ao Salt Bae ou a Nusret. Além disso, para compor ainda mais a sua imagem e vincular sua marca e seus produtos ao sucesso, o chefe passou a criar conteúdos com teor de ostentação. Assim, sempre aparecia praticando exercícios em lugares paradisíacos, viajando em aeronaves particulares e exibindo acessórios luxuosos. Toda a narrativa criada ao seu entorno estava repleta de glamour, fazendo com que comer no Nusret se tornasse, acima de tudo, um estilo de vida. Esperto, né? Bom, eu acho cafona. Ao visar esse nicho, Salt Bae se utilizou de outras duas estratégias principais: enriquecer seus produtos, isto é, seus pratos, e estar sempre rodeado de celebridades. Algo que já é amplamente conhecido pela indústria da publicidade. Afinal de contas, o uso de pessoas famosas em propagandas é uma técnica antiga para criar desejo de consumo nas pessoas. A fórmula, gente, é simples. Se alguém com quem eu me identifico compra determinada mercadoria porque gosta, é muito provável que eu também irei gostar dela. Assim, antes que você perceba, a sua vontade já foi moldada. Mas como Salt Bae conseguiu enriquecer os seus pratos? De uma forma bastante literal, tá? Ele simplesmente passou a usar ouro em suas receitas. É um metal mesmo, literalmente. No início, isso chocou muita gente e até gerou certa comoção, pois as pessoas questionavam se aquilo seria realmente seguro para o consumo. Mas se você se recorda, toda a publicidade é publicidade. E esse rebuliço cresceu ainda mais a fama do chefe e de seus restaurantes. Agora, aqui entre nós, gente, será que ingerir ouro faz mal? Depende. O ouro que conhecemos, como o que é usado em joias, geralmente faz parte de uma liga metálica que une outros componentes, seja para baratear os custos de produção ou para enaltecer alguma de suas características, como a resistência ou a maleabilidade. No entanto, para esse tipo de preparo, o ouro é usado em sua forma pura, e assim ele não faz mal. Isso porque ele não é processado pelo organismo, o que significa que também não nos traz nenhum benefício, ou seja, só serve para ostentar e produzir um cocô mais caro. E se o objetivo é ostentar, já deu para perceber que Salt Bae não está para brincadeira. A implementação do metal nos pratos começou pelo seu carro-chefe, a carne. Ele preparou um corte que era praticamente banhado a ouro, elaborado com uma espécie de molho dourado que levava o ingrediente inusitado na sua composição. Depois ele expandiu as receitas na mesma medida em que ampliou seu menu, levando o artigo precioso também para seus hambúrgueres e sobremesas. Nós vimos que consumir o ouro puro não impacta na segurança de ingestão dos pratos, e nem no seu valor calórico e nutricional. Mas e o sabor? As pessoas que já tiveram a chance de experimentar essa iguaria afirmam
que também não há nenhum tipo de mudança. Seu gosto é neutro e o efeito é apenas visual. Então, gente, o ouro não altera em nada. Apenas uma coisa, tá? Ó, o preço. Os pratos do Nurs Et ficaram conhecidos por serem extremamente caros, muito acima do comum. Mas, com tudo que vimos até agora, não é de se espantar, né? Como dissemos, o esforço de Salt Bae para criar uma experiência, nutrir uma marca que alcançasse determinado nicho. E isso não deveria causar nenhum espanto, afinal existem diversos restaurantes especializados nesse segmento que, apesar de restrito, tem seu público fiel que não poupa despesas para comer bem. Só que existe uma questão. Essa estreita fatia da sociedade que tem condições para sustentar esse padrão realmente está disposta a gastar muito, mas eles são bem exigentes. E foi aqui que as coisas começaram a dar errado para Salt Bae. Parece que ele esteve preocupado demais em se divulgar e acabou se esquecendo do básico, de que seu produto deveria acompanhar e entregar aquilo que ele estava prometendo. Seus restaurantes e pratos passaram a receber duras críticas de especialistas e do público em geral, porque aquilo que estava sendo entregue simplesmente não se relacionava com o que estava sendo vendido. E o pior, tudo isso às custas de valores exorbitantes. No entanto, provavelmente o golpe mais duro que o chefe passou a receber diz respeito ao mesmo elemento que o colocou sobre os holofotes. Seus pratos começaram a ser taxados como muito salgados ou insossos, porque apesar do gesto que o popularizou ser bastante lúdico, ele é pouco prático. Sendo assim, se torna difícil mensurar uma quantidade adequada para um preparo aos moldes prometidos pelo restaurante. Mas isso não é tudo. A máxima de Salt Bae de que toda publicidade é publicidade também o colocou em maus lençóis, viu? Acontece que levar isso a cabo o tempo todo sem mensurar as consequências ou analisar suas atitudes pode gerar comportamentos perigosos ou, no mínimo, de muito mau gosto. Nem tudo pode ser medido pelo parâmetro de que é melhor que se fale mal, mas fale de mim. Certa vez o chefe fez uma publicação em suas redes aclamando o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. O empresário, é claro, tem noção da complexidade envolvida nesse contexto político, mas provavelmente quis se beneficiar da visibilidade que esse post geraria. No entanto, a suposta homenagem acabou pegando mal, chegando a gerar algumas manifestações em uma unidade de seus restaurantes que fica em Miami, lugar conhecido por ser lar de muitos cubanos. Mas aparentemente o mesmo atributo que fez Salt Bae ter aptidão para o marketing faz com que às vezes ele seja totalmente insensível às contingências. Parece que ele não aprende com os erros. Mesmo depois da comoção gerada com essa associação política questionável, que inclusive lhe obrigou a apagar a publicação, o chefe apareceu em suas redes servindo o político venezuelano Nicolás Maduro, envolto em diversas críticas internacionais por conta da atual situação do país. Esse caso em especial gerou um impacto ainda maior em sua reputação. Se antes ele foi acusado apenas de inconsequente, por não impor limites nas formas escolhidas para ser notado pelo público, agora o alvo foi a sua índole. E as pessoas passaram a identificá-lo como políticos extremistas, um tipo de publicidade que definitivamente não fará bem para sua marca. Depois disso, diversos boicotes e manifestações foram feitos em seus restaurantes, o que abalou e muito as suas operações. Paulatinamente, a imagem de Salt Bae, que antes era associada a conceitos de irreverência, sucesso, profissionalismo, sensualidade, passou a ser sinônimo de atributos muito menos nobres e seu castelo de cartas começou a desabar. E para continuar no contexto dessa metáfora das cartas, parecia que o chefe tinha mais uma carta na manga, uma jogada que poderia colocá-lo novamente na mídia, pois é importante que continue sendo visto para que sua reputação volte a ser como era. Não é verdade? Mas novamente ele se precipitou. Meteu os pés pelas mãos e conseguiu piorar ainda mais a sua situação. Presta atenção. Na última Copa do Mundo, realizada em 2022 no Catar, Salt Bae tentou aparecer de uma forma que ele já estava acostumado, rodeado de celebridades.
Para isso, ele praticamente invadiu o campo após a final e começou a posar ao lado dos jogadores. Ninguém sabe ao certo como ele conseguiu essa façanha, mas especula-se que ele teve acesso por conta de alguns contatos na imprensa ou até mesmo na FIFA. Mas apesar de parecer um feito notável, as pessoas receberam como uma tentativa desesperada de aparecer e de muito mau gosto, por sinal. Diversos jogadores, como a estrela da noite, Lionel Messi, ficaram irritados com sua aproximação invasiva e isso definitivamente não pegou bem, não. Além disso, em mais de uma oportunidade, o chefe se apropriou do troféu oficial, a taça da Copa, para produzir imagens que, teoricamente, iriam lhe conferir notoriedade, só que novamente não deu certo. O objeto só poderia ser tocado pelos jogadores, algumas pessoas da comissão técnica, além das autoridades da organização e do governo local, ou seja, além de parecer enxerido, ele ainda foi tido como inconveniente e foi acusado de cometer um ato ilegal, o que lhe gerou banimento do próximo torneio. Tudo isso fez com que a imagem de Salt Bae fosse manchada de uma forma que talvez nem ele mesmo possa reverter. As críticas sobre seus pratos e restaurantes cresceram muito, pois agora nem mesmo seu carisma e seu estilo poderiam sustentar a falta de qualidade e atendimento duvidoso. Muitas denúncias de funcionários vieram à tona, reclamando das condições de trabalho impostas pelo chefe, que chegava até mesmo a cobrar uma parcela das gorjetas que os clientes lhes davam pelo serviço prestado. As unidades do Nurse-Et de Nova York e de Londres chegaram a ser consideradas os piores restaurantes da cidade e já fecharam suas portas. Muitas outras franquias não conseguiram se manter e também já encerraram suas atividades. Há algum tempo, Salt Bae chegou a comentar que tinha o desejo de abrir uma de suas filiais por aqui, mas em meio a essa crise, é pouco provável que isso aconteça. O chefe e sua rede de restaurantes ainda não podem ser considerados como falidos. Aliás, ao checar suas redes sociais para produzir esse roteiro aqui, parece que está tudo bem, mas agora já sabemos como é que tudo isso funciona, não é verdade? Mais uma vez, a indústria da imagem prega uma peça e nos mostra que não podemos confiar em tudo que vemos, afinal de contas, nem tudo que reluz é ouro, né? Até a próxima.